O draft da NBA entrou para a história como uma das classes mais talentosas dos últimos anos. Estamos falando de uma geração liderada pelo A.J. Dillon, Derrick Patterson, Ken Bruce e Caleb Wilson. 4 jogadores que chegaram ao draft carregando comparações com algumas das maiores lendas que já passaram pela NBA. Mas existe uma realidade que todo fã precisa lembrar. O draft não é vencido na noite das escolhas, ele é vencido anos depois. Todos os anos equipes comemoram seleções que acabam não funcionando, enquanto outras franquias encontram futuras estrelas muito abaixo do esperado. Por isso hoje vamos analisar quem realmente saiu fortalecido do draft da NBA de 2026 e quais equipes deixaram mais dúvidas do que certezas. Eu sou o Leonardo, vocês estão no canal Hora do Basca. Bora falar do draft da NBA de 2026, guys. Let's go! Bora começar falando do grande vencedor da noite. Nesse caso, não tem dúvidas, o grande vencedor da noite foi a franquia do Washington Wizards. Se existe uma franquia que mudou completamente a sua trajetória em pouco tempo, essa franquia tem nome e sobrenome e se chama Washington Wizards. Há pouco mais de um ano, os Wizards eram vistos como uma das piores situações da NBA, sem estrelas consolidadas, sem perspectivas de playoffs e sem um plano claro para o futuro. Mas tudo começou a mudar quando a diretoria decidiu ser, digamos assim, mais agressiva. Primeiro a equipe conseguiu adquirir o Trae Young, depois trouxeram o Anthony Davis. Mesmo após essas movimentações, a franquia conseguiu preservar boa parte dos seus ativos mais importantes. Então veio a recompensa máxima. A escolha número 1 do draft da NBA de 2026 e com ela A.J. Dillon. Para muitos analistas da NBA, Dillon é o prospecto mais completo dessa classe, sem margens para dúvida. Um ala de aproximadamente 2,5 metros, com capacidade de criar o próprio arremesso, atacar a cesta, jogar em transição e pontuar de praticamente qualquer lugar da quadra. Seu potencial ofensivo é um absurdo, meus amigos. Mas o mais importante é o encaixe, ao lado do Trae Young, Anthony Davis, Alex Sarr, Billy Coulibaly, Trey Johnson e Bub, ele não precisará carregar o peso da franquia imediatamente. E isso aumenta consideravelmente suas chances de desenvolvimento. O Washington não apenas conseguiu o melhor jogador disponível nessa classe do draft, eles conseguiram colocá-lo em uma situação assim extremamente confortável para ele estrear na NBA, guys. Ponto positivo aqui para a segunda franquia, que foi um acerto gigantesco, que é a franquia do Utah Jazz, guys, e a escolha do Derrick Patterson. O Utah Jazz também merece um enorme destaque. Com a segunda escolha geral, a franquia selecionou o Darren Patterson. E existe um argumento muito forte de que Patterson pode acabar se tornando o melhor jogador de toda essa classe. Seu controle de bola, criação ofensiva e capacidade, guys, de pontuar em movimento são características raras para um jogador tão jovem. O encaixe também é excelente, O Utah já possui peças importantes, como o Larry McCann, o Walt Caslin e o Jerry Jackson Jr. O que faltava era justamente um criador ofensivo de elite. Patterson tem potencial para poder preencher exatamente essa lacuna logo no seu primeiro dia. Se o A.J. possui o maior potencial físico da classe, cara, o Derrick pode ser o prospecto mais refinado tecnicamente, guys. E isso torna a franquia do Utah Jazz uma das grandes vencedoras dessa edição do draft. Uma outra equipe, uma outra franquia que saiu extremamente fortalecida, ponto positivo para essa franquia é o caso do Memphis Grizzlies, Assim, o Memphis Grizzlies, cara, saiu extremamente fortalecido desse draft, Com a terceira escolha geral do draft, o Memphis selecionou Ken Buzz, filho do ex-jogador Carlos Buzz, Ken chega à NBA após uma carreira universitária impressionante, guys. Seu jogo é baseado em fundamentos,
Ele pontua, pega rebotes, cria jogadas e impacta os dois lados da quadra. Diferente de muitos jovens prospectos, né, o Buzz, cara, já demonstra um entendimento bem avançado do jogo. Por isso, vários analistas, né, acreditam que ele pode ser, assim, um dos jogadores mais seguros dessa classe. Além disso, a franquia do Memphis, né, continuou acumulando ativos durante a noite do draft, aumentando, né, ainda mais a sua flexibilidade, guys, para o futuro. Eu acho assim, né, que poucas franquias, né, conseguiram maximizar, né, assim, um valor tão bem quanto o Memphis fizeram nessa noite do draft. Os Kings, né, também chegaram ao draft, né, precisaram desesperadamente encontrar um armador para o futuro e encontraram, né, um excelente armador em Darius Acuff Jr., né. Ofensivamente, Acuff é um talento assim especial. Ele consegue criar separação, pontuar, né, cara, em diferentes níveis da quadra e assumir o controle de um ataque, guys. A sua principal, né, fraqueza continua sendo a defesa. Mas se o Sacramento conseguir construir um elenco, né, assim, capaz de protegê-lo defensivamente, guys, assim, existe um potencial gigante, né, para que ele se transforme em uma, assim, grande surpresa dessa geração, né, dessa, digamos, classe do draft. Para uma franquia que ainda busca, né, assim, estabilidade após anos de decisões, digamos, questionáveis, essa aí pode ter sido, essa escolha, guys, pode ter sido uma escolha fundamental. Vamos falar do Golden State Warriors, guys? Vencedores ou não? Golden venceu ou não com essa escolha? Golden State Warriors viveu uma noite, digamos, no mínimo, assim, curiosa. Dentro de quadra, a escolha foi, né, o Jekyll, né, que faz bastante sentido se a gente for analisar. Ele chega pronto para contribuir imediatamente, né? É um jogador experiente, competitivo e capaz de ajudar uma equipe que ainda pensa, guys, em vencer, né, em ser campeão da NBA nos últimos anos da era do Stephen Curry. Porém, relatos de divergências internas entre o Joey e o Mike, né, acabaram roubando parte do protagonismo, assim, dessa escolha. O talento do Lindbergh, né, cara, não está sendo questionado aqui, guys, mas quando existem sinais, né, de desacordo dentro da diretoria, isso naturalmente gera uma certa preocupação. Por enquanto, né, a franquia do Golden State Warriors fica em uma zona intermediária, assim, entre os vencedores e perdedores, né? Nem ruim, nem bom, guys. É uma incógnita aí. Agora sim, o grande perdedor dessa noite do draft, sem margem para dúvida, foi a franquia do Milwaukee Bucks. Acho que nenhuma equipe gerou mais críticas do que a franquia do Milwaukee Bucks, né? Não necessariamente pela qualidade dos jogadores escolhidos, guys, mas pelo contexto. Após mudanças profundas na franquia, né, com a saída do Giannis Antetokounmpo e etc, guys, o Milwaukee precisava, né, maximizar cada ativo disponível. A escolha do Brent Barnes, né, foi bem recebida, mas a seleção do Nate, cara, dividiu opiniões, né? A mente possui, né, assim, ferramentas ofensivas assim interessantes, né? O seu tamanho e versatilidade são atrativos. Acho que o grande problema aqui está no ataque, né? A sua eficiência ofensiva levanta dúvidas bem importantes. Quando a equipe, né, cara, em reconstrução deixa passar oportunidades consideradas mais seguras, as críticas aparecem imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu com a franquia do Milwaukee Bucks. Temos que falar também da franquia do Toronto Raptors, que surpreendeu, guys, mas negativamente, né? Uma outra franquia bastante questionada foi a franquia do Toronto Raptors, com a escolha do Allen Graves, né, cara? Toronto apostou em um jogador que muitos especialistas, né, projetavam, né, para posições bem, assim, mais baixas. Isso não significa, né, que o Graves, cara, seja assim um fracasso, mas a percepção geral foi de que o Toronto Raptors assumiram um risco desnecessário, especialmente para uma equipe que pretende vencer a curto prazo. Agora, né, cabe à organização provar, né, que chegou a algo que o restante da liga não conseguiu ver, né? E assim, o melhor roubo desse draft, guys, um dos nomes que mais chamou a atenção, né, foi o Jaden Quaintance, né, cara, selecionado pela franquia do San Antonio Spurs. Ele possui potencial para se tornar uma das maiores, né, barganhas de toda a primeira rodada do draft. As lesões, né, fizeram sua cotação cair, mas quando saudável, ele mostrou características de um jogador capaz de impactar, né, partidas em alto nível. E jogar, né, ao lado do Embi, cara, com certeza isso pode acelerar ainda mais o seu desenvolvimento, né, guys? Se ele atingir o seu teto potencial, os Spurs podem, assim, olhar para trás e considerar, né, que essa foi uma das melhores escolhas do draft
inteiro, guys. Então o draft de 2026, pra gente finalizar aqui, né, foi exatamente, né, tudo aquilo que os fãs esperavam, né, cara? Muito talento, muitas apostas, né? Várias decisões que serão, né, debatidas durante anos. O Washington, né, saiu com o AJ, né, cara? Utah apostou em Darren, né, cara? Memphis adicionou o Cam, né, cara? Sacramento encontrou o Darius, né? Enquanto isso, equipes como o Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors deixaram dúvidas importantes. Agora começa a verdadeira avaliação, porque a noite do draft cria expectativas, mas são os próximos 5 ou 10 anos que determina quem realmente venceu, guys. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem foi o maior vencedor e quem foi o maior perdedor do draft da NBA de 2026? Comenta aqui, beleza? É isso. Encerro o vídeo por aqui, guys. Se cuidem. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, bye bye.